Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Bruno, fundador da BLF Advisory, e nós estamos aqui mais uma vez reunidos para a quinta edição do BLF Cast, o podcast da BLF Advisory. Pessoal, se apresentem aí. Fala pessoal, aqui é o Thales, representante comercial da BLF Advisory, e essa é a minha segunda participação nesse programa incrível. Fala pessoal, aqui é o Mulder, coordenador de conteúdo da BLF Advisory, e já participei de alguns aí, vamos lá. Opa, beleza? Aqui é o Martin, sócio da BLF Advisory e também para mais uma participação. Fechou. Rapaziada, sobre o que nós vamos falar hoje? Gasolina. Não necessariamente sobre só reclamar pelo preço absurdo que está a gasolina hoje, mas buscar justificar, buscar entender por que a gasolina está nesse preço. Vamos falar sobre commodity, vamos falar sobre oferta e demanda, enfim, muitos temas relevantes, tá? Começando aí a nossa discussão, falar aí, o Mulder comentou com a gente, foi abastecer hoje o carro, né, Mulder? Ontem eu fui abastecer, 5,89, gasolina aditivada no posto da Shell, eu acho. Completei o carro, gurizada, 41 litros, foi foda. Quanto é que tu pagou por 41 litros de gasolina para completar o tanque? Fazendo a matemática agora eu não vou fazer, mas sei lá, foi 280. 280 reais, caralho, 280 reais para completar o tanque, velho, foda, tá? Mas por que a gasolina tá nesse preço, né? Todo mundo fala aí de inflação, de governo, de Bolsonaro, principalmente o povo coloca a culpa no Bolsonaro, né? Não querendo defender o Bolsonaro, muito pelo contrário, tá? Como todo mundo, ele faz muita coisa errada, mas a gente tem aí a questão de, cara, inflação e governo federal não são as razões aí, as causas da gasolina no preço que está, tá? Primeiro, não é o governo federal que define aí o preço da gasolina, tá? Isso aí é por conta dos governadores, isso é algo estadual, tá? Segundo, a inflação não é a causa para a alta no preço da gasolina. A inflação é uma consequência de outros fatores, né? A inflação, ela não dá causa para o aumento de preços. A inflação é o aumento de preços, é uma métrica para a gente metrificar, de fato, o aumento de preços, a desvalorização do nosso capital. Então, governo federal não tem culpa sozinho do preço da gasolina e inflação não é causa de gasolina alta. A gente tá falando do preço, né? E eu não sei quem escuta a gente, da onde, no Brasil, em qual região, mas eu encontrei já várias notícias dizendo que existem lugares no Brasil que o preço da gasolina já ultrapassou os R$7, cara. Sim, eu vi isso. Isso eu vi, se eu não me engano, foi no Acre e no Rio Grande do Sul tem alguns lugares também. Vale ressaltar que vários estudos, né, já mostraram que a gasolina do Brasil, mesmo sendo tão cara, não é uma gasolina de altíssima qualidade, né? Eles falam que tem muitos lugares no mundo que tem gasolina muito melhor que a do Brasil e, consequentemente, ainda assim, né, mesmo sendo uma melhor, fazendo melhor para o seu motor, enfim, consegue ser mais barata. Mas fato é que o Brasil é um dos maiores produtores, né, de gasolina, né, pelo fato de que a gente tem muito petróleo no nosso território, tá? Mas mesmo assim, mesmo não sendo das melhores qualidades e a gente produzindo pra caramba, né, a gente ainda tem que pagar um preço absurdo pela gasolina. Um exemplo do que o Bruno falou é a própria Petrobras, que ela detém aproximadamente 98% do mercado de refino, pelo menos que eu lembro, até de 2019. E ao longo desse ano de 2019 e 2020, a gente viu a Petrobras sofrendo, mas ela atualmente conseguiu reverter um prejuízo, está dando lucro, mas também porque ela conseguiu vender alguns desses lugares que ela tinha para algumas empresas famosas até na Bolsa, como a PetroRio, Enalta. Então é um ponto interessante a se destacar. Outro fato curioso, então, é que a gente aqui é de Blumenau, né? Então a FURB, né? Basicamente o setor de engenharia química da FURB, eles fazem análise da gasolina, se não me engano, acho que quase do estado todo, de alguma parte do estado. Então, acho bem interessante ressaltar isso, né? Que, poxa, a FURB, aqui do nosso lado, faz, análise da qualidade da gasolina do estado. Isso, e outro fato interessante também que a gente consegue tirar das notícias é que a gasolina brasileira não está entre as mais caras do mundo, né? O preço médio mundial hoje da gasolina é 1,2, acho que é 1,20 dólares por litro, pelo menos até recentemente em agosto, e no Brasil ela é 1,115, algo assim. Em outros lugares ao redor do mundo, a gente pode perceber que também teve um aumento nos postos de combustível, não só aqui. Então,
ressaltando o que o Bruno falou, não é um problema só aqui do Brasil, é um problema global, né? Devido aí a alta no petróleo, que faz com que todos os países, né, a maioria deles pelo menos, né, tenham que se adequar a isso. E, consequentemente, países como Canadá, Estados Unidos, países da Europa, também tiveram que aumentar o preço da sua gasolina e volta e meia aumentam o preço da gasolina. Então, não é um problema só interno do nosso país. E como o Bruno citou também, o presidente Jair Bolsonaro, obviamente, ele tem, não só o presidente, né, mas o governo federal em si, ele tem uma parcela de responsabilidade nesse preço, que são também os 27,9% de imposto sobre o preço da gasolina. Isso é importante ressaltar. Então, assim, não vale a pena dizer só também que o custo do imposto, o preço da gasolina é alto ou não, mas o imposto também afeta bastante. Sim. E saindo um pouco dessa esfera aí, né, de motivos macroeconômicos, por assim dizer, né, do preço da gasolina, mas na verdade ainda nessa esfera, só que falando um pouco sobre oferta e demanda, né? Oferta e demanda não dá para dizer que não é macroeconomia, né? Mas não é assim do jeito que a gente estava falando tão tecnicamente, mas a questão é a seguinte: o petróleo, né, que é o produto utilizado para fazer gasolina, isso todo mundo sabe, tá? É uma commodity, certo? E, como qualquer outra commodity, ele é escasso, né? O petróleo ele tem um limite, uma hora vai acabar, né? Ah, não, mas vem da, sei lá, da decomposição dos dinossauros e agora com o ser humano morrendo vai ter mais petróleo, sei lá, tem gente que fala esse tipo de loucura. Cara, nos níveis que a gente tem de petróleo hoje para produzir o que a gente consome, né, de derivados do petróleo, nunca mais vai ter. Então, mesmo que momentaneamente, no curto, médio prazo, talvez essa tendência de alta no preço da gasolina possa dar indícios de reversão para uma tendência de baixa e a gente ter um preço de gasolina menor no curto, médio prazo, cara, para o futuro, para o longuíssimo prazo, não existe preço de gasolina que vai ficar mais barato, porque cada vez mais o petróleo vai acabando, né? E a gente não tem como ter mais oferta desse produto, né? E muito ainda considerando que veículos possam se tornar elétricos e a gente vá parar de consumir petróleo, cara, quando isso acontecer é porque o petróleo já acabou. Eu concordo com o que o Bruno falou, mas eu gostaria aí também de levantar um ponto, que aí quando o petróleo realmente acabar, será que a tendência então dele é 1h e 0, certo? No longo prazo pode ser uma tendência do preço só subir, mas 1 hora ele vai acabar, então 1 hora o petróleo não vai valer nada, certo? Não é que não vai valer nada, né? Não vai ter mais oferta de petróleo, mas uma coisa que é limitada, se ele ainda for necessário, ele pode valer muito, né? Se não tiverem descoberto, né, um meio de, sei lá, substituir a gasolina com a eficiência, sei lá, que hoje se tem, ele vai precisar de petróleo e não vai ter. De petróleo que tiver vai valer horrores. Vão Exatamente. ter que descobrir como otimizar uma pouca quantidade de petróleo, por exemplo, né? Mas óbvio que não. A gente espera que carros elétricos, enfim, sei lá, energia gerada pela água, né? Hidrogênio, enfim, sei lá, H2O, faça energia. O Bruno mandou bem aí, sim, tem os carros movidos a hidrogênio e os carros elétricos estão... O movido a hidrogênio, na verdade, é um mistério ainda, né? Eles falam que as patentes estão escondidas pelas grandes montadoras, então ninguém tem acesso, enfim, mas os carros elétricos acho que estão virando cada vez mais realidade, né? Mesmo assim, tu tendo que ter um poder aquisitivo bem alto para conseguir comprar um carro movido a energia elétrica, né? Vários pontos, por exemplo, na garagem do meu prédio já tem um local, uma vaga específica para carregar carro, lá no clube também, então aos poucos isso vai, né, se tornando mais popular. Porém, tem que ver como é que o governo vai lidar com isso, né? Se vai querer baixar a gasolina para aumentar, para dar uma incentivada, coisa do tipo. Vamos ver. Lembrando que, assim, o forte... a gente fica olhando, por exemplo, os Estados Unidos. A gente tem a Tesla aí, que é um exemplo, acho que todo mundo conhece atualmente, de carros elétricos. E ela tem o seu carro mais popular, dizemos assim, mais barato, numa faixa de preço atrativa nos Estados Unidos. Mas por que no Brasil é tão caro ter carro elétrico? Porque, obviamente, tem imposto. E não querendo ser escroto no sentido de dizer que imposto é algo que o governo bota em tudo. Mas é que, vamos pensar, a gente tem que a segunda maior empresa do país hoje é a Petrobras, que é uma empresa de
petróleo, que faz exploração de petróleo. O governo é o acionista majoritário dessa empresa, é o top. Então, o governo também não é burro de querer tirar uma fonte de renda a mais dele de uma empresa, né? Então, por que eu vou querer botar carro elétrico no Brasil se eu vendo petróleo? Se aquela empresa que tira o petróleo é minha também. Então, eu não posso ser idiota a esse ponto, né? Cara, fato é que, beleza, petróleo vai acabar um dia. Não se sabe quanto tempo vai demorar. Talvez a gente nem esteja aqui. Pois décadas, centenas de anos talvez, não se sabe, né? Não tem como se mensurar hoje, né? Apesar de que tentem com alguma precisão, não tem como dizer quanto tempo exato vai demorar para o petróleo acabar. Tem reservas que estão sendo descobertas, não se sabe qual vai ser a curva exponencial do crescimento do consumo ou do decréscimo do consumo, né? Na redução do consumo do petróleo, não se sabe, né? Não pode se afirmar isso com certeza hoje, tá? Mas fato é que para os próximos anos, ainda pelo menos quando a gente for vivo, né, até 2100 aí, se a gente viver bastante, o petróleo ainda vai estar em alta. Isso é fato e vai estar em crescente alta, se a demanda se mantiver na alta que está hoje. Um comentário, né, sobre o preço do barril de petróleo no ano passado, em abril, se eu não me engano, fechou cotado a menos $37. Então teve um momento aí em específico na crise da pandemia que o valor do barril de petróleo chegou a ficar negativo, né? Então, diferente do que a gente vê hoje, né, que está num valor aí bem alto. Era só mais uma curiosidade mesmo, né? Isso devido à baixa demanda por petróleo, né? O pessoal tudo em casa, as fábricas operando com metade da capacidade. Então, isso acabou pressionando o preço para baixo. E, na época, o barril ficou num patamar negativo. Tu ganhava dinheiro para levar um barril de petróleo, óbvio, bruto, para casa, né? Brent. Então, cara, basicamente é isso, tá? Foi um efeito de manada, óbvio, que fez o petróleo derreter. E quem comprou petróleo, na verdade, ganhou petróleo e dinheiro por barril de petróleo, depois vendeu e fez fortunas, né? Porque era óbvio que a humanidade não ia acabar, os carros não iam acabar. Então, se você fizesse esse investimento naquela época, cara, tu tinha algo ali que hoje poderia te ter feito ser milionário, bilionário, dependendo do capital que tu teria ali para aportar, tá? Então, é isso, tá? A gente falou sobre oferta e demanda, a gente falou sobre inflação, a gente falou sobre preço de gasolina. Eu espero que tenha sido um podcast produtivo, tá? Foi mais um bate-papo um pouco mais descontraído aqui hoje, um pouco mais breve, mas falar sobre o preço da gasolina é importante porque é um assunto muito relevante, né? E a gente, de fato, acredita que, cara, por mais que esteja caro hoje, no longo prazo vai estar mais caro ainda. Quanto mais demanda a gente tem e a oferta é limitada, maior é o preço e não tem o que fazer, pelo menos no curto prazo, não vislumbram-se eventuais alternativas para o consumo de gasolina, consumo de petróleo. Fechou? Eu agradeço a todos aí que estiveram presentes, tá? Martin, Thales, Mulder, aqui no podcast. Agradeço aí aos nossos ouvintes, se puderem deixar um comentário, se puderem curtir, compartilhar esse podcast. A gente quer saber o feedback de vocês, a gente quer saber se está ficando legal. Isso aqui é um projeto, óbvio, um pouco improvisado, né? A gente grava aqui tudo com o celular pertinho da boca, um afastado do outro aqui na sala, mas em breve aí, se vocês gostarem, a gente pode investir numa estrutura, porque a gente está aprendendo, né? Então daqui a pouco a gente vai estar como o nosso Instagram antigamente ali tinha 10, 50, 100 seguidores e agora tem quase 4.500 aí que acompanham a gente aí diariamente. Fechou? Valeu, pessoal. Querem se despedir aí? Valeu, rapaziada. Obrigado aí pela audiência. Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal. Se cuidem, fiquem bem. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, fechou. BLF Cast, 5ª edição.